Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e quero fazer com vocês a questão de número 1, discursiva, da FAMEMA 2021. Essa questão, ela cobra vários assuntos. Ela cobra um pouquinho a respeito de análise imediata, um pouquinho a respeito de reações orgânicas, funções orgânicas, um pouquinho a respeito também de teoria atômica molecular. Toda questão discursiva tem esse aspecto de cobrar vários assuntos. Então, vamos lá? O etileno glicol e éteres do etileno glicol podem ser produzidos por meio da reação entre o óxido de etileno e água, e entre o óxido de etileno e álcoois, conforme a reação genérica a seguir, em que R pode ser o hidrogênio ou um radical alquila, metil, etil, etc. Então, temos aí N vezes CH2, CH2O, mais ROH, formando RO, CH2, CH2O, N vezes H. O diagrama mostra o fluxo de produção e separação por aquecimento de diferentes substâncias produzidas simultaneamente pela reação entre o óxido de etileno e água ou álcoois. Então, nós temos aí um diagrama, que já explico a todos. Aí pergunta o seguinte: item A. Qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? E qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação? B. Considerando que o reagente ROH utilizado na reação seja o etanol e que N é igual a 2, equacione a reação de obtenção do éter de etileno glicol e dê a fórmula molar do produto dessa reação. Bem, então, primeiramente vamos entender esse esquema. Eu tenho aqui o óxido de etileno e tenho aqui o ROH. Este ROH pode ser a água, onde esse radical seria simplesmente H, como pode ser também qualquer álcool, né? Onde o radical pode ser um metil, um etil, um propil e assim por diante. Essas duas substâncias vão para um reator. Nesse reator haverá transferência de energia. E com isso, então, nós temos aqui em a reação acontecendo, né? E o que vai acontecer? Com esse fornecimento de energia, nós temos a formação desses produtos simultaneamente. Os produtos mais leves, eles vão ficar na torre mais acima, né? E vão conseguir ser retirados com facilidade. Os mais pesados vão para o fundo e aí vão passar por outro processo de aquecimento, para que seja quebrado em pedaços menores, né? Então, é esse mais ou menos o procedimento, tá? E aí, a gente entendendo o procedimento, a gente é capaz de responder o item A, que pedia assim: qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Por que eu tenho essa separação? Eu tenho essa separação porque aqui eu estou fazendo uma destilação fracionada. Nós temos aí substância que pode ser considerada uma mistura de líquidos miscíveis e por isso estou fazendo uma destilação fracionada, tá? Então, a pergunta primeira: qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Então, nós vamos escrever aqui: processo de separação é, na verdade, a destilação
destilação fracionada. Vamos aproveitar e lembrar, gente? Existem dois tipos de destilações, não é? Destilação simples e destilação fracionada. Quando que eu utilizo a destilação simples? Para separar misturas homogêneas sólido-líquido. E quando que eu uso a destilação fracionada? Para separar misturas homogêneas líquido-líquido. Correto? Muito bem. E na destilação fracionada? A segunda pergunta, qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação? Tá? O que é propriedade específica? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Mas, na verdade, quando eu faço uma destilação fracionada, eu me apoio onde? Eu me apoio na temperatura de ebulição, porque eu aqueço para provocar a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí, com essa substância gasosa, eu consigo separar. Aí, depois de separadas, eu consigo tirar dessa torre através da diferença de densidade. Mas o primeiro passo é me basear em ponto de ebulição, tá? Então, ele perguntava assim, qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação? A propriedade específica é a temperatura de ebulição. Se você escrever o ponto de ebulição, também está certo. É a partir dessa separação pela temperatura de ebulição é que eu vejo essas substâncias gasosas se separando na torre de acordo com sua densidade. Ficou bem claro? Então, a primeira propriedade é a temperatura de ebulição. Bom, feito o item A, vamos ao item B. Ele pede assim, considerando que o reagente ROH utilizado seja o etanol e que N seja igual a 2, equacione a reação de obtenção do éter de etileno glicol e dê a massa molar do produto dessa reação. Olha, então eu vou utilizar o N valendo 2, H2C, CH2O e ROH, eu quero que seja o etanol. Olha o etanol aqui. Et são 2 carbonos, só ligações simples e OH, tá? Eu quero que esta reação aqui ocorra. Bom, para você fazer bem essa reação, o que você tem que observar? Volta aqui. Você percebe que o que ocorreu foi a ruptura de ROH nesta região, para que a gente continuasse com RO. E aqui houve uma ruptura desta ligação, que ficou CH2, CH2O, e o O com uma abertura para receber ou outra estrutura igual ou o H, correto? Então, é o que vai acontecer lá também, olha. Nós vamos ter a ruptura no álcool e a ruptura na estrutura, mas nós vamos usar duas dessas estruturas. Então, como vai ficar? Olha aqui, se apoia no exemplo dado. Nós temos o R, que é H3C, CH2O. Aí nós vamos ter duas estruturas dessa. Então, nós vamos ter assim, CH2, CH2O, CH2, CH2O
e completamos com o H. Essa é uma forma de escrever. Ou ainda, podemos escrever assim: H3C, CH2O. Usamos essa estrutura duas vezes, então eu posso escrever assim: CH2, CH2O, duas vezes H. Ou ainda, podemos escrever a fórmula molecular. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu usei essa estrutura duas vezes. Ou então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. E O, 1, 2, 3 vezes. O3. Pediu, além de montar a reação, que encontrássemos a massa molar. Então, de que é composto essa substância? Carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa atômica do carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Usei 6 carbonos, 14 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, 12 vezes 6, 72. 1 vezes 14, 14. E 16 vezes 3, 48. Então, isso vai dar 14, vai 1, 8, 9, 13. Portanto, a massa molar é de 134 gramas por mol. Terminou o exercício? Volta para ver se você respondeu tudo, né? No item A, ele queria o processo de separação, indicado pela letra B, escrevemos. E queria também a propriedade específica, escrevemos. No item B, ele queria que nós encontrássemos a equação da reação, encontramos, e a massa molar do produto dessa reação, encontramos. Ficou claro? Até mais!